Então vamos lá, a orientação de hoje. Tô pensando se eu vou pegar ainda recolhimento. A carta do recolhimento, ao final, o aliado familiar. Então eu vou colocar essa orientação como geral, como uma leitura geral. Não vou pegar de várias para você escolher, não. Vou pegar só essa mensagem porque a última ainda tá recente. Então aqui, recolhimento, a carta da caverna, né? E a carta no fundo, o familiar, o aliado. Familiar, o aliado. Aqui, essa leitura, ela tem um ar, assim, bastante forte de recolhimento, de refazimento da sua energia, né? Então aqui, tem aqui o aviso, a orientação, e aqui tem a forma, né? Aqui todos nós temos protetores espirituais, todos nós sabemos disso, né? Todos nós temos proteção, porém, devido às nossas atividades, em alguns períodos é necessário sim um recolhimento, seja um recolhimento de alguma atividade específica, seja o recolhimento aqui, poxa, se nutra de alguma forma, veja como é que está a sua energia, né? Essa carta, eu friso sempre essa questão aqui dessa fogueira aqui, que tá tão baixinha, tá protegendo ele do frio. Então aqui, para muitos aqui, é necessário você olhar a necessidade de se recolher, de se refazer, de fazer algumas meditações. São duas cartas paradas, né? Então assim, olha, faça a sua parte e deixe quem te protege fazer a parte dele. Porém, você também precisa de um momento para você, também precisa de reflexão, também precisa de descanso, também precisa se resguardar, né? Se você aqui, ó a diferença, né? A carta do recolhimento para essa que o fogo tá mais alto. A partir do momento que você tá, se você tiver e com a sua energia baixa nesse momento, a partir do momento que você medita, se recolhe, se conecta aos seus, você vê que aqui é alguém invisível, né? Aqui não chega nem a ser um lobo, é um espírito, né? Um espírito animal. Então esse recolhimento vai fazer com que a sua energia, o seu fogo, a fogueira, a diferença da fogueira, né? Uma fogueira baixinha, uma fogueira... É como se sua fogueira estivesse assim nesse momento. E quando você se recolhesse, meditasse, fizesse os seus rituais, seu altar, como é que tá? O aliado, esse aliado, ele tá te rondando. É um aliado seu, um aliado familiar. Ele ou ela, eles estão fazendo a parte dele, né? Porém, você precisa fazer a sua. Que atitude aqui? De meditação, de concentração, de refazimento da sua energia que você precisa. O urso, ele é um animal forte, né? Feroz, forte, feroz. Porém, ele sabe que também no inverno, que é o inverno, gente, que é o inverno na nossa vida, é nesses momentos aí que drenam a nossa energia, nesses momentos que a gente não consegue... Momentos que a gente não consegue modificar, né? O inverno é uma época... É uma fase na nossa vida onde você não consegue modificar aquilo que está acontecendo. E essa época pode ser um momento mais frio, um momento mais sombrio da sua alma. Um momento em que você se sente mais atacado, seja espiritualmente ou seja pelas questões da vida, né? É necessário que você se recolha, que você olhe a sua fogueira, que você veja o que está acontecendo ali, que você se acolha, que você se cubra, que você se aqueça, que você se nutra. E isso espiritualmente da mesma forma. É necessário esse acolhimento, esse repouso, esse cuidado que você precisa com você, essa nutrição que você precisa com você, para que sua energia ela volte para aqui. Muitas cartas de bastante energia, né? Mas tem a necessidade disso, de olhar para as suas energias, de fazer a sua conexão, como é que está a sua questão com o seu altar, com seus aliados espirituais, com as forças que te protegem, né? Como é que está essa conexão com eles? Que eles estão ali, rondando. E eles têm o mesmo olhar, né? Esse lobo e esse rapazinho aqui, ele tem o mesmo olhar. E é necessário, né, esse se aquecer. Esse se aquecer, proteção espiritual também, silêncio. Há muitas cartas, após essas cartas, muitas cartas que falam sobre isso, né? Silêncio necessário. Sempre sai enforcado. Enforcado, quando ele sai, são essas questões que a gente não consegue mudar. Você não consegue mudar, não consegue sair de uma situação, ou tá desgastado, tá cansado, tá fazendo além das suas forças, tá fazendo e tendo atitudes além daquilo, da sua capacidade, além da sua energia. E situações assim, quando você faz coisas além da sua força, além da sua capacidade, essas questões, elas dão prejuízo, né? O enforcado, como é que tá ali? O enforcado tá ali realmente entregue, né?
Entregue. Cinco de copas, 9 de espadas aqui, principalmente questões aqui mentais, pessoas que estão aí alimentando, eu vou falar alimentando, pensamentos de culpa, de mágoa, de preocupações aqui, de chateações, a mente aqui sendo bastante... Aqui questões aqui muito fortes na mente, né? Olha como essa carta é forte, né? Aqui fala do plano mental da pessoa, né? Essa pessoa é aqui muito preocupada, que é o 9 de espadas, muito preocupadas, e ali os pensamentos ali, ó, acabando com a pessoa. Então, assim, situações aqui que você não consegue enxergar você não consegue enxergar uma possibilidade e vem alimentando muito mais essa questão da sua mente aqui. Aqui tem muitas questões aqui relacionadas a perdas. Vou chamar perdas, mas perdas, né? Questões emocionais. Ou coisas que geraram perda pra você. Ou perda realmente de um ente querido. Ou perda de uma relação. Culpa. Ou pessoas aí que a mente tá sempre ali se culpando de algo que fez errado. Se martirizando, se culpando. Trazendo pra você o problema ali. Imperador, página de paus. Ó, o seu jogo, ele traz assim muito a questão de saudade, tá? De questões de infância. Aqui tem um imperador e um pajem de paus. Imperador com pajem de paus, seja alguém que foi ou muito repreendido na infância, muito repreendida na infância por uma figura que faz essa figura de pai pra você, né? Essa figura mais forte, mais imponente na vida. E hoje em dia carrega muitas culpas com o 9 de espadas, muita mágoa em relação a essa pessoa, ou muita culpa em relação a essa pessoa, ou se culpa por conta desta pessoa. Tem essa figura muito presente aqui no seu jogo, um imperador com o pajem de paus. Então essa figura de pai, ou é dessa pessoa que teve esse papel de autoridade na sua vida. Então tem essa questão forte de ressentimentos, de mágoas, de culpa, que ficam aí sempre no seu pensamento, sempre na sua mente em relação à pessoa. Então 6 de copas com 9 de paus, eu não diria que não é nem uma saudade aqui. É mais aquela nostalgia, mas não é algo voltado pro romantismo, pro belo, não. É uma saudade, mas é uma saudade que traz uma tensão, ou são umas memórias que trazem uma tensão para sua mente relacionada a essa figura que está aqui no seu jogo, na sua questão principal. São mais aqui realmente sentimentos e situações aqui que você traz referente a essa pessoa, tá? Então assim, seja você essa pessoa que é um pai, ou que precisa cuidar de alguém, ou que é pai agora, que vem se culpando de alguma forma, tem assim algo muito forte disso, de culpa no seu jogo, de culpa, de cansaço, de tristezas, de preocupações, de mágoas, em relação a essa figura que vem aqui na questão principal do seu jogo, o imperador aqui, né? Então isso, então assim, mostra que você vem sempre lembrando, sempre você vem pensando, sempre você vem lembrando dessa pessoa aqui em específico. Então aqui, como conselho, o jogo já traz, né, a caverna aqui, falando de um recolhimento que você precisa ter, de um descanso que você precisa se dar, principalmente aqui para sua mente aqui, dos seus sentimentos para sua mente, uma questão de nutrição que você precisa, que é como se seu entorno aqui estivesse todo sombrio, todo gelado, né, por conta dessa memória que você tem, ou dessa pessoa que você tem. Aqui no seu jogo, ele também é forte a questão de saudade. Eu falei que não tinha saudade, tem saudade, mas seu jogo fala assim de uma certa resistência que você vem tendo em relação a essa pessoa. Você lembra dele ou dela, você até tem uma certa, vou chamar de saudade, uma memória afetiva com essa pessoa, mas também tem uma resistência aqui grande em relação a ele ou a ela, né? Em relação a ele e a ela. Alguns chamam essa carta da carta de teimosia, 9 de paus, né? Mas assim eu posso falar de uma resistência, né? Uma resistência em relação a essas memórias que vêm. Tem uma certa resistência também. Três de copas, 10 de paus. O que seu jogo fala aqui? Seu jogo fala, né? 3 de copas. Essa pessoa em específico foi alguém que você teve
tinha uma certa intimidade, um certo vínculo, uma certa parceria com essa pessoa, seja lá no passado. Porém, essa questão trouxe aí muitos ressentimentos, muita mágoa, muita tristeza, né? Essa vivência com essa pessoa, a falta dessa pessoa. E hoje, e o seu presente ainda, não sei se é você que é esse imperador, que hoje em dia você é como, vou falar você, mas lembre-se que essa leitura pode estar espelhada, né? Eu falando você, você pode estar achando que é as características toda dessa pessoa. Mas no imperador tem essa questão aqui do imperador, que é alguém que precisa, que é responsável, que hoje tem uma postura bastante forte, bastante responsável na vida, tem obrigações e responsabilidades, porém vem com um pajem de paus, que por mais que você tenha essa postura, é como se você também precisasse de ter uma certa fuga, de ter o seu momento de fuga, seu momento de distração, né? Ou sua questão mais infantil, mais aflorada, mais acesa. Porém, você também vem aqui tendo muitas responsabilidades, carregando muitos pesos, muitas responsabilidades, coisas que você precisa resolver. O que seu jogo fala? Tem essa questão de resistência muito grande em relação a essas memórias ou essas pessoas do seu passado, né? Tem uma certa resistência aqui em relação a eles, ou algum específico, ou a essas pessoas do seu passado, por conta, eu falo seu passado, mas familiares, pessoas que você tem uma memória afetiva, né? Mas por conta dessas questões de você ter se magoado, ou passado por situações assim de muita mágoa, muitas chateações, muitas tristezas. Então tem essa questão de uma resistência forte em relação a eles. Hoje em dia saiu esse pajem de paus, que pode ser para umas pessoas filho, realmente, alguém que já tem suas responsabilidades, tem a sua família, hoje em dia tem algum filho, seja lá, e que se sente muito assim atarefado, muito cansado, com a energia um pouco baixa também. Por isso que a sua carta está pedindo recolhimento, né? Porque aqui é alguém que é o imperador, ele é alguém que realmente tem muitas responsabilidades, ele carrega muitas responsabilidades aqui, ele precisa dar conta de muita coisa. E seu jogo fala dessa questão, dessa energia realmente baixa sua, e dessa aqui necessidade de descanso para você também, de recolhimento, de descanso, de veja a possibilidade aí de você conseguir esse momento para você, esse cuidado, esse autocuidado, dormir um pouco mais. O urso, ele precisa dormir, né? O imperador aqui, ele tá bem parecido com esse urso aqui, né? Duas pessoas grandes aí. Então, as grandes oponentes, que chama, fortes, que tem essa necessidade de dormir mais, de descansar mais, até de comer mais. Porém, com esse aspecto mais de bem nutrido, né? Não é comer qualquer coisa. É uma comida que pra você tenha uma memória afetiva, né? Aquela comida afetiva pra você, uma sopinha, não sei, né? Pra uns é sopa, pra mim eu lembro de sopa, que eu lembro de cuidado, vó, família reunida ao redor da mesa. Então pra você, qual é o alimento que te traz essa memória afetiva? Você consegue fazer esse alimento pra você hoje em dia? Tem alguém, você ainda tem essas pessoas ao seu redor, que você possa compartilhar desses momentos, que possa lembrar, que possa fazer? Se essas pessoas estiverem longe, você consegue fazer como se fosse um ritual para sua energia, para sua memória ancestral aqui, é o aliado. O aliado, ele é um familiar, ele sai aqui como um familiar seu, que já não está mais com você, porém cuida de você. E é como se ele fizesse parte ali do seu ambiente, mas como um aliado. Então assim, no seu lar, na sua família, tem como você estar com essas pessoas que te trazem essa memória afetiva, que te transmitem essa força, que te transmitem esse aconchego, esse cuidado. Nem que seja um cafezinho, eu vou fazer um café que minha mãe fazia, eu vou fazer um bolo que minha avó fazia, e com aquilo você traz essa conexão com a pessoa e traz essa força para você também. Então se recolha para essas questões, se alimente, se nutra, observe esses pesos que você vem trazendo. Assim, é muita culpa aqui, né? É muita culpa, é muita mágoa, é muito pensamento de tristeza, ou referente a esse aliado, ou referente a você em relação a ele, ou ele em relação a você. E é como se, de alguma forma, esse aliado ou outros familiares que tem a ver com isso estivessem ao seu redor ali e percebessem de alguma forma essa tristeza que você traz, essa dor que você traz, esse ressentimento, essa mágoa, esse arrependimento de alguma coisa, e eles estivessem ali meio que falando: poxa, solta essa dor, solte essa mágoa, não se culpe tanto, não carregue essas mágoas, não carregue esses pesos, solte isso. Isso é muito pesado pra você, né? É algo muito pesado aqui. Então assim, para que você possa realmente se conectar com eles aqui,
de alguma forma aqui, ó, estrela com o louco, né, de uma forma leve. Você pode se conectar com essas pessoas, com esses aliados, mas de uma forma leve, e não com esse culpa. Eu não sei se é a culpa que você traz em relação a eles, mas que de alguma forma, se são pessoas que já não estão nesse plano aqui, eles sentem essa vibração, entende? Sabe quando a gente se culpa por não ter feito o suficiente? Um exemplo, né? Aí a gente fica, seja pedindo perdão a eles, seja... se eles tivessem, era pra me ter feito, não era pra ter feito. E essas pessoas é como se eles estivessem ali do seu lado, mas te dando força pra você continuar e pra você ficar bem. É meio que isso não condiz com eles nesse momento, né? É mais ou menos isso. O que eles fizeram, ou como foi a vida do passado, não condiz com eles neste momento. Principalmente se o jogo tá falando de pessoas que não estão mais entre nós aqui. Entende? Então, assim, se eles te fizeram sofrer, ou você fez eles sofrer no passado, hoje em dia, nessa consciência que eles estão, isso não condiz mais com eles agora. Então é como se você estivesse carregando cargas que estavam fazendo mal pra você e você não conseguisse de alguma forma se conectar tanto com eles por conta dessas preocupações, dessas mágoas, dessas dores, desses arrependimentos, dessa tristeza, entende? E aqui fala essa questão. Mais uma vez, tem uma certa resistência em relação a você, tem uma certa resistência em relação ao passado. Há questões que aconteceram no passado, há pessoas do seu passado. Uma certa teimosia, uma certa resistência de alguma coisa. E há algo aqui, e é como se eles, não sei se é eles, mas assim, é algo que se você solta, essa carga, essas preocupações, essa carga, essas responsabilidades, mas não de soltar de eu não vou fazer mais nada da minha vida, não é isso. Mas é pelo menos de saber ali distribuir. Minha responsabilidade é essa, a dessa pessoa. Então assim, isso cabe também para as questões que aconteceram na sua vida. Distribua as responsabilidades das coisas para que você não carregue tantos pesos, nem materiais nem energéticos. Poxa, aconteceu isso, mas a pessoa também fez isso. Então, ó, chega de carregar os pesos, né? Como se fosse assim, olha, chega de carregar o peso. Isso aconteceu, mas também tiveram outros fatores. Aquilo aconteceu, mas também teve o outro. Então, ó, cada um com as suas responsabilidades aqui. E questões materiais da mesma forma. Se você é esse imperador e que carrega todas essas responsabilidades, claro que tem situações que outras pessoas não conseguiriam resolver. Porém, dá pra gente, né, entregar pra cada um aquilo que aquela pessoa possa fazer, pra que não fique você também não fique tão sobrecarregada de coisas pra entregar, coisas pra fazer, coisas pra resolver, porque as pessoas não conseguem. Ou você acha que elas não conseguem, ou você acha que você precisa fazer tudo de alguma forma, ou você tem essa energia de que eu faço, eu resolvo, eu dou conta, eu dou jeito, entende? Essas situações assim, você precisa olhar. Aqui fala de estrela ou louco. E fala sobre uma energia mais sutil, uma energia mais alegre, uma energia mais assim... Uma energia mais assim... Poxa, o que é que te faz bem? Tem algo aqui que te faz muito bem aqui. E que talvez você não esteja dando vazão nesse momento porque seja muito disruptivo, né? Uma ideia muito diferente. Algo muito diferente aqui do que você esteja acostumada a fazer. Então assim, a estrela, ele sai muito nesse aspecto daquilo que deixa a gente feliz e deixa a gente bem. Então assim, para muitos a estrela, ela está ligada com as artes, a escrita, a poesia, a beleza, a natureza, a cinema, teatro. Então assim, pode ser isso algo para que você libere essas questões com mais facilidade. Tem muito a ver com isso, ligado a artes, né? Você ter atividades ou ir para um caminho mais voltado para essa questão mais sutil, mais artística da vida, pintura, né? Então assim, se você é uma pessoa que tem muitas responsabilidades, né? Comece a escrever. Não gosto de escrever, começa a pintar. Algo ligado à sutileza, assim, a música, escrever, né? É algo nesse sentido, assim, das artes. E ao louco, né? Uma coisa assim, totalmente diferente do que você costuma fazer nesse momento, mas justamente para te trazer uma leveza, para você ter um ganho, um aprendizado com aquilo, para você se tornar uma pessoa mais leve, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais despreocupada. Se você é uma pessoa muito preocupada, com o 5 de copas, 9 de espadas, o imperador, alguém aqui muito preocupado, muito ligado a essas questões materiais, a pesos, questões materiais,
né? Então, assim, para que você libere essas questões, observe essas outras áreas aqui, que tem muito a ver com as artes, tá? Aula de teatro, aula de canto, cante mais, dance mais, pinte, coisas para que você enxergue a vida ou faça alguma atividade que seja, assim, totalmente diferente do que você já faz, mas algo que te deixe leve, que te deixe tranquilo, que trabalhe mais o seu lado intuitivo, com o seu lado lúdico, né? É algo que tem a ver com o lado lúdico da vida. Então é você fazer algo, fazendo essa questão, você vai enxergar a vida ou as situações de uma forma mais leve, mais tranquila, tá? Essa foi a sua leitura e até mais!